que é que te atraes pelo homem errado? Uma das principais razões para isso acontecer não tem nada a ver contigo e está presente em todas as mulheres. Neste vídeo vou-te explicar o que é. O meu nome é Bruno Mendes, eu sou mestre em Psicologia e criador do método Reset Relacional. E aqui no chat deixei-te uma tabela para conseguires distinguir as coisas que geralmente te atraem daquelas que, infelizmente, representam os homens errados. Vamos a isso. Nós vivíamos como caçadores e coletores que tinham que se mexer de sítio em sítio e literalmente lutar para sobreviver. Imagina uma mulher nesse tempo que ficava grávida. Ficava com uma barriga maior, menos capacidade de movimento e tinha que alimentar-se por duas pessoas, digamos assim. Nessas condições, só há uma hipótese de conseguir fazer isto. E a principal hipótese é ter pessoas que ajudassem esta mulher a sobreviver, que era o nosso grupo, e principalmente um homem que fosse o pai desta criança, que fizesse então o trabalho de pôr a vida dele em risco para cuidar e garantir que esta mulher e esta criança tinham saúde, que este filho ia crescer. E isto então era algo que as mulheres tinham que determinar no homem com quem se relacionavam. Porque não havia contraceptivos, não havia hipótese de dizer, olha, já não quero ter o teu filho. Não. A partir do momento em que engravidas, vais ter que passar este processo, muitas vezes doloroso, que vai fazer com que literalmente fiques mais vulnerável a perigos do ambiente. Então é importante, quando isso acontece, ter a segurança de que alguém me ajuda. E é por isso que as mulheres valorizam tanto o compromisso. Porque o compromisso, já desde a altura, seria uma maneira de assegurar que esta pessoa que está comigo dedica os seus recursos, dedica a sua energia a ajudar-me a sobreviver. Não havia outra maneira de eu ter chegado aqui ou tu ter chegado aqui. Alguém teve que dar à luz os nossos pais, que por sua vez tiveram que ser dados à luz por outras pessoas e por aí fora, até chegarmos a 200 mil anos atrás. E portanto isto foi tendo que acontecer, e para isso acontecer então, as mulheres por um lado valorizam o compromisso, porque dá esta segurança de que vou conseguir dar uma vida ao meu filho, e por outro lado, há outras coisas que as mulheres valorizam, antes ainda de terem filhos ou de sentirem esta atração por um homem. Então, que coisas são essas? Algumas dessas coisas são, por exemplo, a confiança, a ambição, que se tu notares, estão ligadas aqui. Bem, imagina que tu és uma mulher então aqui há uns milhares de anos atrás, e tens um homem que é extremamente atraente fisicamente, ou seja, bonito, o mais bonito, mais simétrico, mais tudo, aquilo que tu vês numa foto e dizes, uau, que bonito. E esse homem, imaginemos, que não tinha qualquer confiança nem ambição. Que não tinha confiança, o que significa que se tu estivesses em perigo, o medo provavelmente imperava, ou seja, dominava-o, e ele não se punha à tua frente para te proteger. Ou seja, mais do que ele ser forte ou bonito, importa que ele tenha a condição, a predisposição comportamental para me proteger, para estar comigo, para honrar este compromisso. Faz sentido? Portanto, claro que um homem maior e com mais músculos e que nós associamos a alguma beleza, não estamos a falar de uma pessoa quase que não se mexe, não é? E eu digo isto sem qualquer julgamento, mas porque na altura era preciso a agilidade, mas estamos a falar de alguém com um corpo atraente, e nós sabemos que as mulheres sentem-se atraídas principalmente por um corpo médio musculado e não muito musculado. Isto aqui são dados científicos, na minha tese de mestrado foi isto que eu investiguei muito na altura. Então, o que é que nós estamos aqui a dizer? Ele até pode ser grande e atraente e bonito. A questão é, não chega para eu escolher. Porquê? Porque isso não significa que ele vai proteger-me, não significa que ele vai ajudar-me a sobreviver melhor. E então sim, é importante, sim, gera alguma atração, mas não chega. E é por isso que o aspecto visual é importante, sim, mas não é o mais importante para as mulheres por causa disto. Para os homens, ao contrário, já é diferente. No entanto, há razões bem profundas para isso, não é o vídeo de hoje. Não é o tema do nosso vídeo aqui. Então, lá atrás, então ela ia precisar destas características da confiança, da ambição. Ambição porquê? Porque vou buscar mais recursos. Eu vou levar-nos para uma condição de vida melhor. Eu quero melhor para nós. Ou seja, eu tenho uma força motriz que te mostra que se continuares comigo, daqui a um ano estamos melhores do que hoje. É por isso que estas coisas são tão importantes. Então a mulher sente-se atraída por isso e sente-se atraída por mais uma coisa. É porque tu, enquanto mulher, se me estiveres aqui a ouvir, sabes que se tu discutes com um homem e tentas, no fundo, abaná-lo e ele deixa-se abanar completamente,
e não tem uma espinha dorsal e quando tu bates, em vez de sentir que é uma coisa segura, sentes que é algo muito mole. E quando eu digo isto é uma metáfora para o tipo de situações em que tu dizes uma coisa e ele faz tudo o que tu queres. Parece uma coisa boa, mas na prática o que é que isso te mostra em termos evolutivos? Mostra que se ele é um homem assim tão influenciável, então isso significa que provavelmente não é influenciável só por mim. Ou seja, se eu tenho que depender de ti, se eu tenho que colocar nas tuas mãos a minha vida, eu provavelmente vou colocar a minha vida nas mãos de quem? De alguém que me mostra que é estável. De alguém que me mostra que não é muito influenciável, que se quer uma coisa faz e que se tem um compromisso cumpre. E não alguém que basta ser um pouco abanado, que parece que não tem espinha dorsal, que não consegue segurar-me. Eu preciso de alguém que seja o meu pilar. Ora então, os homens às vezes pensam que ao fazer as vontades todas estão a ser o melhor homem que podem e não se apercebem que quando não têm opiniões próprias, quando não conseguem segurar os seus próprios argumentos, justificar as próprias ações de uma forma que seja congruente para eles, quando eles não conseguem fazer isso, tu sentes alguma insegurança e mesmo que não te apercebas, começas a desafiá-lo mais e mais e mais e a perder atração por esse homem. Então, qual é outra coisa que nos faz sentir atração enquanto mulheres a sentir atração por homens? A questão dele ser minimamente independente de mim, no sentido do que estávamos ainda agora a falar. Ou seja, eu vou aqui dizer para este vídeo esta independência na tomada de decisão, que não quer dizer que não se importe comigo, pode-me ouvir, mas tem a sua posição marcada, não está sempre à minha espera. Toma iniciativa e liderança, ok? E então, tu estás a reconhecer enquanto mulher, acredito, e podes-me deixar aqui nos comentários uma série de coisas que tu sabes que são atraentes para ti. O problema é que temos um grupo de homens que à superfície aparenta ter estas características, mas no fundo não as têm. E deixa-me dar-te um exemplo. Enquanto que o homem que eu estou a descrever compromete-se contigo, é um homem duro ou estável, e que se houver um tigre para te querer atacar, ele põe-se à tua frente, ele morre por ti, vai lutar uma batalha por ti. Tens outro tipo de homem, é independente de ti também, e tu sentes que não o consegues abanar e parece confiante, mas na verdade é porque ele não quer saber de ti. Se houvesse então uma batalha, se houvesse um tigre, etc., ele deixava-te e ia pôr-se a salvo. Porquê? Porque quem importa mais é ele para ele. São homens que geralmente têm aquilo que se chama na psicologia a tríade sombria. São homens narcisistas, sádicos, maquiavélicos e percebem que conseguem ter benefícios a curto prazo de ti, ter acesso sexual, sem ter que se comprometer em nada. E porquê? Porque também na sociedade que vivemos hoje isso é bastante aceitável. E o que acontece é que estes homens começam a prosperar. Porquê? Porque, bem, eles têm a confiança, aparentemente. Na verdade, muitas vezes podem até ter a confiança, por outras vezes é um medo que mascaram com uma masculinidade extrema. Por outro lado, a questão de serem mais independentes e autónomos e ambiciosos, no fundo, é alguém que quer ter fama, alguém que, quando é autónomo, na verdade, não tem empatia, que é uma das características do narcisismo, só que à superfície, principalmente para mulheres mais jovens, que não sabem identificar isto e distinguir os dois, vão se apaixonar então por estes homens, vão achar que eles são estes homens com estas características excelentes e já só se apercebem tarde demais que não são. E então há aqui outra coisa que acontece que piora a situação. É que estes homens, como não se querem comprometer, querem benefícios rápidos e querem só o que está bem para eles acabam por se relacionar com muitas mulheres. Então acabam por ter este tipo de relações tóxicas com muitas mulheres. E são, portanto, os homens indisponíveis. São os homens que dão-te uma experiência incrível, também porque têm experiência. Estão com tantas mulheres que é fácil serem um bocadinho melhores em algumas coisas. E então vão ser aparentemente incríveis. Só que na prática não são. Na prática são pessoas que te vão destruir se tu deixares. Estes homens então, como se relacionam com muitas mulheres, e a maior parte das mulheres se atrai por homens com estas características, os homens que têm estas características já não são assim tantos. Porquê? Bem, por uma série de razões que não nos compete agora aqui julgar. Mas era aquilo que eu te dizia, a maior parte das mulheres atrai-se por um grupo pequeno de homens, que são os homens que têm estas características e algumas outras. Sendo um grupo pequeno de homens, e uma parte deles sendo esta, só que esta parte mais pequena deles, que são os homens que na verdade são narcisistas, sádicos, maquiavélicos,
Estes homens, como têm uma estratégia de curto prazo e querem ter benefícios para eles relacionam-se com muito mais mulheres que os outros e então estes acabam por estar com tantas mulheres que acabam por partir o coração, criar experiências em montes de mulheres que começam a achar que todos os homens são isto, quando na verdade são os mesmos homens a fazer esta porcaria toda. Com todo o respeito com esta palavra, mas, bem. E então, esta é a razão pela qual te atrás por esses homens. Há muito mais a dizer sobre isto, mas senão este vídeo nunca mais acabava. E espero que tenhas ficado com uma noção bem mais clara e que te possas começar a perguntar, epá, espera, a minha biologia está-se a sentir atraída por isto. São estas características. Mas deixa-me conhecer um bocadinho melhor. E deixa-me, em vez de simplesmente abrir-me a esta pessoa, aprender a colocar limites saudáveis mais cedo, fazer testes mais inteligentes mais cedo. E é isso, precisamente, também que eu ensino. E, portanto, continua-me a acompanhar aqui se gostaste deste conteúdo. Clica aqui no botão para me seguires aqui no YouTube e na campainha para receberes a notificação dos próximos vídeos que eu lançar. Já sabes, estou contigo no caminho para as tuas melhores relações.